Agora, Conversas na Band. Conversas na Band. Muito boa tarde, amigos e amigas. 17 horas, 3 minutos, 13 graus, 4 décimos em Foz do Iguaçu. Meu nome é João Pedroso e esse é o programa Conversas, ao vivo aqui na Rádio Band FM 100,5. Também na nossa página no Facebook tá lá, programa Conversas, e com transmissão para todo o planeta Terra através do nosso site bandfmfoz.com.br. Boa tarde, Gabriel Antônio Butzen. Boa tarde, João. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Tá feliz hoje? Tá animado? Eu vim, dei uma andadinha até aqui, Você fez exercício diário? Já quase morri, cara. Tô parado, eu virei o Jabba, sabe, do Star Wars? Lá, paradão assim em casa, não aguento mais. Você tá no clima das Olimpíadas então, Gabriel? Como assim? Tá fazendo exercício? Ah, com certeza, Você né? tá acompanhando as Olimpíadas ou não? Eu vou vir de skate, mano, semana que vem. Que esporte você tá acompanhando nas Olimpíadas, Gabriel? O mais massa que eu achei foi do judô, mano. Judô? O cara mandou ver lá em 30 segundos eu dormi já, rapidão, tá E você ligado? viu que estão falando que os brasileiros estão sendo prejudicados lá nas Olimpíadas? Não sei se você chegou a acompanhar. Estão reclamando do Medina, né, que perdeu a nota lá, roubaram pra ele. Do judô também, se não me engano, lá da Mayra. Acho que foi da Mayra. Ah, mas ela arregaçou, né? Não conseguiu bronze. Bronze, né? Arregaçou, Mas não sei se foi ela que roubaram. Que ela fez um golpe lá e não validou. Sei lá, alguma coisa assim. Mas eu trouxe uma curiosidade pra você sobre as Olimpíadas, Gabriel. Ô, louco. Porque nós estamos no clima das Olimpíadas. E é o seguinte, não sei se você sabe, mas entre 1912 e 1948, competições de arte faziam parte das Olimpíadas. Havia medalha para as categorias de arquitetura, música, pintura e escultura. Sabia dessa, Gabriel? Eu não sabia, mano. Que sério? massa. Nossa, deve ser muito difícil, né? Como é que você vai julgar as práticas? Assim, não, o cara aqui conseguiu um 10, tá ligado? Então, e se o cara vai lá e faz um Duchamp e põe um mictório lá, qual que é a nota dele? É o seguinte, assim, as obras eram enviadas para um comitê avaliador e precisavam ter temática esportiva, né? Pra combinar com os jogos. 2 atletas foram medalhistas no esporte e nas artes. O americano Walter Winans foi ouro no tiro, 1908, e em escultura. Já o húngaro Alfred Rajos, acho que assim não é bom muito bom meu idioma húngaro, foi o primeiro campeão na natação em 1896 e levou o prata em arquitetura em 1924. Essa integração do corpo e da mente acabou quando só havia inscrições de artistas profissionais. Isso feria o princípio olímpico à época de ter apenas amadores competindo. Acho que até hoje não tem uma diferença, né, do profissional pro olímpico, né? Acho que eles mudam, assim, tem uma parada assim, eu vi no boxe isso. Quando você entra no profissional, você não pode mais entrar no olímpico, assim. Não sei, sou bem por fora. Eu queria te fazer uma pergunta, João, agora. Diga. Que você falou do húngaro aí. Sabe como é que se chama fatia húngara na Hungria? Como se chama o quê? Fatia húngara na Hungria? Fatia húngara? Não. Fatia? Não. Como que se chama? Fatia? Fatia? Você chega lá, você pede um slice, tá ligado? Em inglês, me vê um slice aí, eles te dão uma fatia húngara. É igual como se chama paleta mexicana no México, sabe como que é? Paleta? Paleta. Mas eu vi que não tem, Pia, porque lá tem. ele é tipo paleta brasileira, tá ligado? É uma mentira isso, é que verdade. Massa, mano. Lembrando que o programa Conversa é um oferecimento da Hubby. Coloca a mensagem da Hubby pra gente, Luiz. Design gráfico de um jeito ágil e feito por profissionais. Veja só como é simples. Depois de assinar um plano ideal para sua marca, faça o login na nossa plataforma, envie suas demandas para a criação e receba para download em 1 ou 2 dias, dependendo do seu plano. Precisa ajustar algo? Sem problemas. As revisões são ilimitadas. Hubby. Simples, ágil e feito por designers. Simples, ágil e feito por designers. Essa é a Hubby, a patrocinadora, a companheira aqui do programa Conversas. Acesse hubby.co, hubee.co. Simples, ágil e feita por designers. A matéria do dia, Gabriel, é a seguinte. Participantes de audiência cobram que escolas ensinem sobre a história indígena e afro-brasileira. 2 leis obrigam o ensino de história e cultura brasileira e indígena, mas na prática não são cumpridas. É uma matéria que eu peguei da agência Câmara de Notícias. Diz o seguinte: deputadas e participantes de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara afirmaram na sexta-feira, dia 9, comecinho do mês,
que as leis que tratam do ensino de história afro-brasileira e indígena nas escolas não estão sendo cumpridas. A Lei 10.639 de 2003 obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático deve incluir o estudo da África e dos africanos, as lutas dos negros no Brasil, a cultura afro-brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. O calendário escolar deve incluir o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Já em 2008, outra lei, 11.645, tornou obrigatório também o estudo da história e da cultura indígena, incluindo a contribuição na formação da sociedade brasileira conforme a lei anterior. Para a deputada Fernanda Malchiona, do PSOL Rio Grande do Sul, uma das organizadoras da audiência, ainda hoje há um enorme déficit no cumprimento da lei. Abre aspas. A educação é a primeira porta para enfrentar o racismo estrutural no nosso país, que vem justamente por parte da ausência de investigação de memória e de educação antirracista, diz ela. A deputada Vivi Reis, do PSOL Pará, classificou a situação de trágica, abre aspas. É trágico perceber que hoje, mesmo passando 18 anos da implementação da Lei 10.636, ainda estejamos aqui para poder debater sobre a aplicabilidade dessa lei nas escolas e para discutir com a comunidade escolar vai se somar ao combate, discutir como a comunidade escolar vai se somar ao combate à intolerância religiosa diante de cada vez mais ataques sofridos. Entre os encaminhamentos decididos na audiência está o envio de um requerimento ao Ministério da Educação pedindo informações acerca do cumprimento da lei que obriga escolas do ensino fundamental e médio a ensinarem sobre a história e cultura afro-brasileira. Este seria o primeiro passo para uma possível judicialização do tema, segundo os participantes do debate. Quem quiser ler a matéria completa é só acessar a Agência Câmara de Notícias. O que você achou, Gabriel? Eu tenho até vergonha de falar, né? Professor Valdemir tá aqui, professor Valdemir Temos um especialista aqui, estudou, o professor... né, o papel do negro na história, formação nacional. Mas, assim, o debate da lei, e eu acredito que a lei ela não fala só sobre história, ela fala sobre outras disciplinas, né? E, assim, eu vejo hoje em dia que a história tem avançado. A gente fez na faculdade, né, João? A história indígena, a gente fez até com o professor Clóvis, que ele teve aqui. A gente fez história da África, com o professor Cacose. Sim. E a gente, quando eu fui pra escola, eu ensinei bastante, e falei bastante. Só que a gente tem um negócio que, assim, que a lei ela ainda sofre alguma resistência, né, por parte da própria comunidade escolar. Né, porque tá no currículo, tem que ensinar, mas professores, comunidade pedagógica, pais, os alunos, ou até alguns estudantes, assim, eles não querem, não vêm, acham ruim, né? Eu acho que a gente tem que solucionar isso não só com a lei, né? Acho que tem que ter a lei, mas tem que também ter muita formação pedagógica. Perfeito. A gente está com o professor Valdemir Rosa aqui, e logo após o intervalo a gente vai trazer todas as dúvidas, o que a gente acha da lei, as questões que o pessoal tem, e o professor Valdemir vai esclarecer pra gente, vai comentar com a gente aqui no programa Conversa. A gente vai para um rápido intervalo, logo mais voltamos com o programa Conversas. Agora, Conversas na Band. Conversas na Band. 17 horas, 14 minutos, programa Conversas no ar, de volta aqui na Rádio Band FM 100,5. O tema da entrevista de hoje é o negro na formação nacional. Estamos aqui com o professor Valdemir Rosa, ele que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e doutor também em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de Antropologia Subárea Diáspora Africana na América Latina e Caribe na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Temas de pesquisa: antropologias das relações sociais, políticas afro-reparatórias, epistemologias afrodiaspóricas, antropologia da educação e das políticas públicas. Seja muito bem-vindo, professor Valdemir. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, professor. Prazer estar aqui, poder dialogar com vocês. A gente agradece, professor. Falei certo o látice do senhor? Isso. Que bom, então. Voltando para o tema da matéria do começo, professor, o que tem de hoje
o que tem hoje de ensino sobre cultura africana e sobre o legado africano nas universidades. Tem pouca coisa ainda perto do que deveria ter, certo? Sim, na verdade, a gente tem uma carência de formação, né? Acho que é evidente. Acho que ninguém que se ocupe da educação, né, hoje em dia, né, que se ocupe sobre essa temática vai dizer que a gente está bem resguardado, né? E o que acontece aqui, né? As graduações mais recentes, né? As graduações mais recentemente passaram pelo processo de reformulação dos projetos político-pedagógicos, né? Esses cursos, elas acabaram inserindo essa discussão, né? Então, por exemplo, na nossa universidade, a UNILA, a gente tem no mínimo um semestre dessa disciplina no curso de História, né? História da África. No caso do curso de Antropologia, a gente tem estudos afro-latino-americanos também, né, que é uma disciplina um pouco correlata, então na verdade a gente tem. Mas esse processo de formação ainda é incipiente, né? Na verdade a gente precisaria ter muito mais tempo, né, para as pessoas que estão em processo de formação atualmente poderem ter acesso, né, a essa discussão. Mas aí a gente tem um outro problema, que é o pessoal que já passou por uma formação algum tempo atrás, que sequer tiveram acesso a essa discussão, né? O senhor teve, professor, na sua graduação ou no mestrado, a disciplina específica? Porque o senhor é formado em antropologia e a lei ela fala sobre ensino de história da África, da história afro-brasileira e indígena. Eu chuto que a disciplina sobre etnologia ou história indígena talvez tenha, né? Pela própria tradição da disciplina. Mas sobre a questão do negro no Brasil ou na América Latina, teve alguma disciplina específica para isso? Não, eu não tive, né? Na época que eu fiz graduação, a grade era fechada, né? Na universidade que eu fiz, a grade era fechada. Então, na verdade, a gente não tinha opção de pegar disciplinas, né? E aí, na grade das disciplinas que eram ofertadas no período que eu fiz graduação, não tinha, né? Então, eu não tive uma disciplina sobre isso nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Para dizer que eu não tive nenhuma disciplina correlata, né? No doutorado eu tive uma disciplina, que foi a minha orientadora de doutorado, que ministrou sobre minorias nacionais, né? E a gente acabou abordando um pouco essa discussão, né? E também uma outra disciplina, que era optativa, né? Que não era do quadro obrigatório das disciplinas do doutorado, que era a leitura sobre etnografia sobre religiões afro-brasileiras, né? Então foram essas duas disciplinas que eu já fiz no doutorado, mas anterior não. Todo o processo de formação que eu tive durante a graduação, principalmente durante o mestrado, foi para além da grade oficial que a gente tinha no curso, né, vinculado. Né? O que me parece que a UNILA ela tem uma matriz curricular diferente das outras universidades. E eu não sei se é a tendência igual o professor falou, o Gabriel e eu tivemos, na graduação, aula sobre a África, sobre a história da África. História indígena. E acho que também dentro das disciplinas a gente trabalhou bastante questão indígena e questão dos negros na América Latina. E eu acredito de um jeito diferente do que nas outras universidades. Mas será que esse tema é tratado nas outras universidades também, nos cursos de história? Porque assim, eles falam da Grécia Antiga em outros cursos mais tradicionais que na UNILA a gente não tratou praticamente sobre Egito, essas coisas que a gente estuda no ensino médio, fundamental, essas coisas. E como que será que nas outras universidades que não são tão... que não tem o currículo igual ao da UNILA, são mais tradicionais, tratam esse tema também igual a UNILA? Hoje em dia, quase todas as universidades acabam, o curso de história, né, as faculdades de uma forma geral, quase todas têm alguma aproximação com a temática, né? Mas como eu disse, é uma aproximação muito incipiente, né? Não tem como você passar por uma história da África, né? No caso de história da África, né? Que seja África pré-colonial, colonial e processo de descolonização em África contemporânea, né? Em um semestre. Então é humanamente impossível, né? Então, na verdade, você tem uma necessidade de que essas disciplinas sejam trabalhadas de uma forma mais longa, né? Com mais de um semestre, né? Mas de uma forma geral, quase todos os cursos acabam tendo uma relação, assim, né? Acabam até porque existem algumas legislações que obrigam que alguns temas precisem ser trabalhados, né? No caso específico da UNILA, a gente tem uma universidade que tem uma característica, né, que é voltada para o diálogo latino-americano, numa perspectiva internacionalista, que a gente acaba tendo esse diálogo, né?
Eu sempre costumo dizer, né, a gêmea não idêntica da Unila, que é a Unilab, né, que fica na Bahia, que também tem essa mesma proposta de diálogo que a Unila tem com a América Latina, que lá tem com os países africanos, né, com os países de língua portuguesa, melhor dizer, né. E aí nesse processo você acaba tendo um diálogo muito mais forte com os países africanos, né, que a gente na Unila ainda tem pouco, assim, né. E apesar dessas leis que obrigam o ensino, né, no ensino fundamental, no ensino médio, sobre assuntos referentes à África, formação do Brasil, como diz a matéria ali, ela não vem sendo aplicada. Isso é um problema na formação, talvez, dos professores, que não tem esse suporte para ensinar, ou teriam outros problemas também, professor? Eu acho que existem alguns problemas com relação a isso, né? O fato né, existem, apesar de ter um processo de formação deficitária, né, as universidades, através do processo de formação continuada dos professores, acabou dando uma resposta para isso. Então, os cursos de formação, a Unila mesmo já fez vários, quase todas as universidades federais atualmente, existem os núcleos de estudos afro-brasileiros, né? No caso da Unila, é os núcleos de estudos afro-latino-americanos e caribenhos, né? Que acabam tomando para si a responsabilidade de estabelecer os processos de formação continuada dos professores, né? Então, a gente tem um problema, que é o problema da formação, né? Muitas pessoas acabam não tendo essa formação, né, para trabalhar com essa temática. Mas a gente tem alguns outros problemas, né? E esses problemas, muitas vezes, eles advêm da dificuldade de você institucionalizar essas temáticas, né? Então, a gente tem uma resistência institucional, né? A gente tem resistência de que, como foi dito no começo, né? Muitas vezes professores têm resistência, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Que a lei ela fala de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? Então, na verdade, a gente está tratando de um tema mais amplo, né? E a lei também não diz que isso precisa ser trabalhado em uma única disciplina. Na verdade, isso é um tema transversal que deveria, né? Perpassar todos os campos de formação, né? Entendi. E aí, como você... se a gente que é de humanas, a gente tem uma formação de humanas, a gente já tem uma formação deficitária com relação a esses temas, como você consegue, por exemplo, estabelecer um diálogo com o pessoal da matemática sobre a etnomatemática? A matemática, o pensamento matemático, por exemplo, de povos pré-coloniais, né? No continente americano ou de outras sociedades tradicionais africanas, né? Então, de verdade, a gente tem um conjunto muito grande, né, de temas que muitas vezes a gente não consegue acessar justamente por conta dessas dificuldades, né? Então, por um lado, a gente tem um problema da formação e a gente tem um problema de uma resistência institucional, muitas vezes, né? De que o poder público acaba não conseguindo, né, dar uma resposta efetiva e eficiente. Um suporte, né? Suporte, né? Então, muitas vezes essa discussão ela fica muito à carga, principalmente de professora e de professores, né? Aqui no Paraná a gente tem, né, a lei, né, das equipes multidisciplinares na rede estadual, que é uma lei que eu não conheço, né, um precedente, pode ser que exista em algum outro lugar, mas até onde eu pesquisei eu não conheço nenhuma, né, que obriga que as escolas estaduais elas tenham uma equipe encarregada de trabalhar com essas temáticas, né? Mas mesmo aqui no Paraná a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, né, justamente por conta desses problemas, né? E aí às vezes, na maior parte das vezes, acaba ficando a cargo de um grupo de professores que estão vinculados, né, às equipes multidisciplinares, no caso da rede estadual, de levar essa discussão adiante, né? Mas a gente acaba meio que tendo muitos problemas, né, muitas dificuldades de efetivar, que tem muito a ver com a questão do racismo institucional, né, que a matéria mencionou, né, que o racismo institucional ele é compreendido, né? Ele pode ser compreendido juridicamente como uma dificuldade, né, que as instituições têm de dar uma resposta adequada à demanda das populações, né, motivado por questão de pertencimento étnico, racial e por orientação religiosa, e a gente tem toda a configuração, né? Falando assim do racismo estrutural, professor, qual que é a importância de ter nessa época, nesse momento que as pessoas estão formando caráter ali na adolescência, né, no ensino médio, na escola, de ter esse tema tratado na escola? Qual que é a importância desse tema? Eu sempre costumo dizer, né, que uma das coisas fundamentais que a gente precisa ter na nossa experiência educacional, né, de uma forma mais ampla, é a possibilidade de compreender que existem diversas possibilidades de existência de indivíduo, né?
Então, uma legislação como essa, ela acaba possibilitando que, dentro do espaço escolar, né, as crianças, né, os adolescentes que estão em processo de formação, eles consigam ter uma noção de temas, né, que relacionam, que ligam, né, o que fazem essa ligação com uma raiz histórica profunda com o processo de formação, né? Quando a gente fala que o Brasil ele é resultado, né, do encontro de diversos povos, a gente está falando justamente disso, né? Da forma como esses diversos saberes, né? Esses saberes tecnológicos, vocês são da história, né? Possivelmente vocês devam saber disso, mas nem todos os brasileiros geralmente sabem, né? Da contribuição, por exemplo, do pensamento tecnológico africano para desenvolvimento da mineração, da agricultura tropical, né? Então todos esses conhecimentos, né, foram tidos a partir desse processo de encontro, né? Então, uma vez que a gente estabelece esse tipo de diálogo dentro do espaço escolar, a gente possibilita que as pessoas compreendam, né, que o mundo é muito maior que as nossas próprias referências culturais, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem, né, com o tema do que a gente pode chamar de etnocentrismo, né, que vai servir de base para diversos outros processos discriminatórios, né? É a dificuldade que a gente tem de compreender que a nossa cultura ela é só uma entre diversas outras, né? Uhum. Então a gente precisa compreender que minha cultura consegue explicar essa situação até aqui, daqui para frente eu posso enriquecer meu repertório cultural, né? meu repertório de entendimento sobre o mundo a partir das experiências que eu observo, que eu vivencio com outras culturas, né? Eu sempre costumo dizer que é como quando a gente viaja, né? Toda vez que a gente viaja, a gente traz os chaveiros, as lembrancinhas para as pessoas que a gente gosta, mas a gente traz um conjunto muito grande de experiências que não são materializadas, né, em algo e que a gente sempre vai lembrar. A gente sempre vai lembrar da viagem que a gente fez para tal estado, para tal país, né, as comidas que a gente experimentou. Então, o diálogo cultural ele se dá um pouco dentro desse sentido, né? Então, esse é um tema fundamental nesse processo, né, de formação das crianças e dos adolescentes. E a gente sempre costuma dizer também que, no caso de crianças, né, elas são muito mais abertas para esse tipo de diálogo que os adultos, né? Porque a gente já está num processo mais de consolidação das nossas certezas, né? E você teve na sua formação no ensino médio, Gabriel, esses temas relacionados tratados assim? Ou tu lembra de algum tema sobre isso no teu ensino médio? Olha, que eu lembre, não tive. Foi muito, e assim, quando tinha algum tema principalmente sobre, passava naquelas partes mais tradicionais, né, porque, querendo ou não, durante 300 anos, na história da colônia brasileira, e daí, depois mesmo independente, a principal força de trabalho que foi utilizada foi uma força de trabalho escravizada, negra, então isso parecia, mas só isso, depois eles davam a sumida, sabe? Os indígenas, eles sumiam antes já no livro didático, e depois os negros sumiam também no livro didático. Daí a gente não aprendia mais. Uhum. Então eu só fui aprender mais mesmo na universidade. Na universidade. Bom, eu estudei em escola particular, né? E depois quando eu fui dar aula na escola pública, isso deve dar um prejuízo enorme, porque a maioria da população do Brasil, ela é negra, né? Uhum. E a maioria dos estudantes no Brasil estão em escolas públicas, e lá são a maioria dos estudantes negros, né? E assim, você estuda uma história que você não se reconhece, é horrível. É horrível, assim, porque você... E isso, assim, até que o professor estudou no doutorado, o hip hop, né? É engraçado que eu vejo que a história que foi ensinada durante muito tempo no Brasil, ela não lidou com isso muito bem, mas outros elementos como o rap, o hip hop, a arte, a música, conseguiu lidar com isso muito melhor. Né? E daí, e quando eu fui dar aula, eu vi que meus alunos, eles escutavam muito rap, por exemplo. Escutavam muito Djonga lá, e foi lá que eu conheci Djonga até, porque eu nunca tinha escutado antes. Então, acho que tem muito disso, né? Esse problema de você não se reconhecer na história do seu país, que é a história que a gente ensina, a maioria dela é nacional, né? Não se reconhecer nisso é uma coisa importante. Parece que durante muito tempo quis se esconder muito, sabe? Enaltecia de um lado, né? O negro, o indígena, e por outro lado também queria esconder. Não sei o que vocês acham disso, não? Eu não lembro de ter algum tema tratado assim diretamente o que a gente aprende no ensino médio é a questão
Deixa eu ver que eu me lembro aqui. É dos marcos, né? Da abolição, dessas coisas mais tradicionais, mas não teve um ensino mais crítico em cima desses temas. Realmente eu não lembro. Tem o pessoal participando no Facebook, Luiz? Tem pergunta? O que o pessoal tá achando aí da conversa? Bom, muito boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook da Band FM Foz. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 30270941. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando, né? Por exemplo, a Janete mandou um abraço aí, a Rosa Silva, Alain Henrique, muito interessante esse assunto. Gianluca Puz, grande Val, assunto necessário. Então, se você quiser participar, pode chamar aí nos comentários do Facebook da Band FM Foz. E na questão do rap, do hip hop, tá diretamente ligado à cultura negra, né? Eu acho que o professor estudou isso no doutorado. E no mestrado No também. mestrado e no doutorado. De que forma que a música pode trazer não diria um incentivo, mas um interesse assim, por parte dos alunos a estudar mais a sua história? Quando a gente discute um pouco sobre essa temática, a gente precisa compreender um processo que a gente chama de apagamento histórico. A gente pode chamar de apagamento histórico, né? Então, na verdade, quando você constrói a narrativa histórica de uma nação, via de regra, alguns elementos, né, das experiências sociais históricas de formação dessa nação, elas são ressaltadas como sendo a mais importante e outras são jogadas para o esquecimento, né? E esse processo ele altera ao longo do tempo, né? Já teve um determinado momento em que o Brasil negou essa influência, né? Ou compreendeu essa influência negra indígena como negativa, né? Então indígenas e negros eram o que impedia que o Brasil se tornasse uma nação evoluída, né? Um país que pudesse dar certo, né? E aí, mais no início do século XX, você tem uma virada, né, desse processo, que é a teoria da mestiçagem, né? E aí, a partir desse contexto, né, o Brasil começa a se identificar enquanto uma nação mestiça. E quando a gente passa por esse processo, né, a gente tem pensadores como Gilberto Freire, como um dos grandes sintetizadores, né, dessa ideia do Brasil como mestiço, né, você ocorre um processo de apagamento, né? A gente costuma dizer que o racismo no Brasil ele é assimilacionista, né? Que ele é assimilacionista do ponto de vista cultural e excludente do ponto de vista político e econômico, né? E o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que a cultura nacional brasileira ela se alimenta de muitos elementos da cultura negra, né? Da cultura africana, da cultura indígena, né? Mas do ponto de vista econômico e político, essas populações elas são excluídas, né? Elas não têm participação efetiva, né? Dos benefícios, né, do desenvolvimento econômico e da decisão política, né? Então a gente sempre costuma dizer que o racismo no Brasil ele é assimilacionista do ponto de vista cultural e excludente do ponto de vista econômico e político, né? O que isso faz? Isso faz com uma parte muito grande, né, da história do Brasil, que diz muito não só sobre negros, mas sobre quem nós somos, né, enquanto Brasil, né? Se você retira o elemento africano, o Brasil não existe enquanto Brasil, né? Até o português que a gente fala, ele tem um sotaque característico que é influência de línguas indígenas e de línguas africanas, né? Eu sempre costumo dizer, né, que é o português nosso que é mais vocalizado, né? E o português de Portugal é muito mais consonantal, né? Então eles dão mais ênfase nas consoantes, a gente dá mais ênfase nas vogais. Isso é resultado desse processo, né, de encontro cultural. Então o que você tem é uma parcela muito grande da população brasileira que acaba não se vendo representado nessas narrativas da formação do Estado Nacional, né? Só que essas narrativas elas nunca são excluídas, massacradas e criminalizadas a ponto que elas não deixem de existir, né? E aí elas vão procurar outras formas de se manifestar. E aí você tem o samba, aí você tem o rap, e você tem a capoeira, e você tem as artes, você tem as religiões afro, candomblé, umbanda, né? O Xangô de Recife, assim sucessivamente. Você tem diversos outros campos, né? Aonde essa existência, né? Essa história, né, africana, ela vai, essa narrativa, né, africana e afro-brasileira, ela vai se manifestar, né? Então, no caso específico do rap, é isso, né? Muito das crianças e dos jovens, né, dos adolescentes que não viam essas discussões no livro didático, né, acabaram aprendendo isso através da música. E eu sou um caso emblemático disso, né? Então, esses temas que a gente tinha de contribuição
do negro para a formação do Brasil era a escravidão, né? Então até tinha umas frases horrorosas, assim, né? Ainda bem que vocês são mais jovens do que eu, vocês estudaram em um outro livro didático, né? No meu livro didático tinha lá as contribuições, né? Indígena, dormir em rede, tomar banho todos os dias e comer mandioca. Meu Deus. Africano, né? A capoeira, o samba e a feijoada. E todo o restante do Brasil era contribuição portuguesa, né? A contribuição dos negros, dos indígenas, era resumida a esses três tópicos. Era esses 3 tópicos. Era dessa forma que aparecia no livro didático, né? E aí, como a gente não tinha esse tipo de informação, a gente acabava tendo acesso a esse tipo de informação, né? Através da música, né? De outros temas, assim, né? E então, no caso do rap, o samba, o próprio funk, né? E diversas outras manifestações artísticas, né? Não só no campo da música, né? E da dança, né? Da religiosidade, né? Então tudo isso vai conduzindo, vai mantendo esse caldo de africanidade, né? Essa herança de africanidade muito presente, né? Tanto é que quando a gente tem a Lei 10.739, né, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é justamente tentar recorrer a esses espaços, né? Então, tá bom, a gente precisa discutir formação religiosa, a contribuição do negro para a formação religiosa do Brasil. Para onde a gente vai descobrir isso? Nas Irmandades de Preto, no Candomblé, na Umbanda e assim sucessivamente, né? E o preconceito, professor, contra essas religiões de matriz africana ainda é muito grande, né? É muito grande, né? Eu costumo dizer, eu não, né? Na verdade, isso está presente na obra de Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala e outros 3, ele diz que o catolicismo, né, o cristianismo é um dos elementos básicos da formação da sociedade brasileira, né? Erroneamente, né, as pessoas compreendem como as religiões afro sendo anticristãs, né? Mas, na verdade, é o cristianismo que é anti-religião afro, não o contrário, né? As religiões afro-brasileiras, elas não são excludentes, né? Como a gente costuma dizer, né? Elas não se contrapõem de uma forma efetiva a outras crenças, elas convivem, né, com outras crenças religiosas, né? Eu tenho mais de 12 anos, né, que pertenço à religião afro, né? Sou iniciado no Candomblé, né? Então já tenho uma caminhada relativamente mediana, né, dentro desse universo. E existe todo um conjunto muito grande de preconceitos, né, de inverdades que são vinculados a esse universo das religiões afro, né? Mas é isso, né? As pessoas não sabem, não conhecem, não querem conhecer, mas têm certeza do que esses espaços, que essas religiões E são. trazendo para essa questão da religião e das Olimpíadas, teve recentemente, acho que foi na estreia do Brasil, no segundo jogo, que o Paulinho, que é jogador do Vasco, né? Era jogador do Vasco, agora está na seleção, se não me engano ele joga no Bayer Leverkusen, que ele fez o gol e comemorou fazendo o símbolo da flecha e agradecendo, se não me engano, a Xangô, algo assim. E virou matéria, né? Porque não é algo comum. E a gente não pode falar que existem poucos jogadores que têm essa religião, mas eles não, sei lá, têm medo de professar, né? De demonstrar a sua fé e tal. No caso do Paulinho, ele faz a menção ao Oxóssi, né? Que é o orixá caçador, né? Do arco e flecha, né? Então, e ele, como sendo filho de Oxóssi, né? Então ele tem um pouco esse processo. Mas antes, na época da convocação, ele já tinha se manifestado, né? Ele agradeceu o Exu, né? Que é o orixá do caminho, né? Dos bons caminhos, né? Um mensageiro entre o mundo espiritual e o mundo material, né? O orixá que é dono de todos os caminhos, né? Que abre todos os caminhos. Não tem nada a ver com a história de diabo, né? O diabo nem existe na cosmologia das religiões afro, né? Então, na verdade, é uma grande confusão que as pessoas fazem. Mas você tem o caso do Paulinho, né, que se afirma, né, você tem o caso de outros e outras, né, pessoas que são das religiões afro, que via de regra as pessoas não ocultam, né? Mas obviamente a gente tem isso que a gente chama de racismo religioso, né, que na verdade é um tipo de racismo que se volta, né, para práticas religiosas, né, para universos, né, para o universo, uma cosmologia, né, africana, né, que visa eliminar isso, né, por isso que a gente chama de racismo religioso, né. O problema não é só ser, o problema não é não ser cristão, né. O problema é ser africano, né. Então, na verdade, a gente tem toda uma discussão importante em torno do conceito de racismo religioso, né. Mas você tem inúmeros, né, personalidades, né, jornalistas. A gente tem a Flávia Oliveira, né, que é uma jornalista, né, importante. A gente tem muitas pessoas, o pessoal da música também, né, Zeca Pagodinho, né, Gal Costa,
né, quer dizer, Maria Bethânia, na verdade, né, o próprio Gilberto Gil, então são todas pessoas que vão sempre fazer essas referências, né. O preconceito existe, né, o racismo religioso existe, né. Os principais casos, né, de intolerância religiosa no Brasil, quase todos são vinculados à agressão a templos afro-brasileiros, né, afro-indígenas brasileiros, né, e a pessoas que são pertencentes a essas religiões, né, são praticantes dessas religiões, e a gente tem um contexto que é um pouco nesse sentido. E a né? intolerância, ela vem diminuindo, professor, ela vem aumentando nos últimos tempos? Eu acho que ela tem se mantido mais ou menos estática, né? Hoje o que a gente tem é um processo de acirramento, né? O porquê disso, né? Porque quando a gente está falando dessa intolerância religiosa, né? Desse racismo religioso, a gente está falando principalmente de marcadores, né? Marcadores sociais, né? Que vão identificar, inclusive vão potencializar situações de tomada de poder, né? Tomada de decisão. Então, às vezes você tem uma estrutura de poder muito fixa, né? Que está historicamente consolidada em um espaço, e outra começa a aparecer como questionando isso, você tem um processo de reação mais forte, né? Então hoje a gente tem o caso, né, de ataques mais frequentes, né? A gente tem as denúncias hoje estão mais frequentes, né? Porque os mecanismos de realizar a denúncia, né, e de apuração também estão mais refinados, né? Então a gente tem todo um pouco esse contexto, assim, né? Teve o caso específico, né, daquele serial killer, né, que depois o pessoal ficou na história se ele era pistoleiro, o Lázaro. O Lázaro. Que aquela história aí apareceu uma montagem de uma foto, né, dele, que ele pertencia a um templo afro-religioso, né. E aí eu acho que no entorno de Brasília, eu acho que você teve mais de 16 casas que foram invadidas pela polícia, assim, né. Casas de pessoas que não tinham a menor relação com ele, assim, né? Na verdade, nenhuma das casas tinha relação com ele, porque ele nunca tinha frequentado aquelas casas, né? Era uma notícia falsa que tinham criado, né? Que tinham divulgado na internet, e acabou dando esse processo. Então, os templos foram invadidos, os espaços sagrados foram violados, né? Os sacerdotes, os pais, as mães de santos, né? Os zeladores das casas foram agredidos, né? Teve casa que chegou a ser invadida 3 vezes, né? As pessoas querendo saber onde é que estava o Lázaro, o cara falou, nunca vi essa pessoa. E aí você tem sempre um pouco esse... Uma loucura, né, esse caso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que... Eu lembro quando eu dei aula, né? E acho que também aparece no currículo, né? Tem que ser trabalhado sobre discutir essas relações, né? Da religiosidade que veio, né? Da África para o Brasil, assim, e para a América Latina como um todo, né, professor? Porque eu acho que o senhor está estudando sobre o papel do negro também em outros países, né, da América Latina. E tem alguma relação com isso, assim? Tem influência religiosa de outros países? Como é que é? Porque pelo que a gente viu, você estava pesquisando sobre esse papel do negro na Colômbia e no Uruguai, né, além do Brasil. Sim. As religiões afro, né, como a gente costuma dizer, né, as religiões afrodiaspóricas, né, os povos africanos, quando eles vieram para o continente africano, eles criaram alguns sistemas religiosos afro que são muito conhecidos, né, e a gente tem basicamente 3 grandes países, né, que meio que ou regiões, né, que a gente ficou um pouco conhecido, né. Você tem o caso né, no caso do Brasil, né, com as religiões afro, que é o candomblé e a umbanda, né, e aí no candomblé você tem o candomblé de diversas nações, né, e aí depende, que tem um pouco a ver com a língua ritualística, né, de qual parte da África ela se vincula, né, se é banto, se é urubá, se é não é uma coisa, né, só, né, às vezes não você fala que é uma coisa só, mas né, não é. São inúmeras formas, né, e no Caribe você tem 2 manifestações, assim, né, que é a chamada santeria, que está muito presente em Cuba, né, e o culto dos voduns no Haiti, né? Então, na verdade, você tem um pouco assim, né? Esses sistemas religiosos, né, eles estão vinculados historicamente a uma profundidade muito grande, né? Desde que essas populações chegaram escravizadas no continente americano, esses sistemas religiosos eles começaram a se constituir, né? Então, se criou, no caso do lado de cá do Atlântico, né? Essas configurações, né? O que acontece é que essas religiosidades elas vão se expandindo, né? Então a santeria está muito presente em Cuba, mas está presente quase no Caribe inteiro, né? O vodu haitiano é exatamente a mesma coisa, culto aos voduns, né?
Na verdade está presente no Haiti, mas está presente em vários outros espaços, né? E no caso do Brasil a gente tem os orixás, né? Que também acabou se expandindo, né? Se expandiu para Argentina, para o Paraguai, né? Para o Uruguai. Então, na verdade, você tem um pouco esse processo, né? O caso desses países, né? No caso da Colômbia também você tem, né? O culto, né? Das religiões afro também chegando forte na Colômbia. No Chile também você já tem umas primeiras manifestações, assim, algumas primeiras indicações. Então você tem alguns temas assim que são bem recorrentes. O que acontece é que esses países eles acabam tendo históricos, trajetórias de formações históricas que são muito distintas, né? Então, por exemplo, as religiões afro estão no Brasil desde sempre, né? O processo de constituição da identidade nacional, né? O do apagamento histórico, silenciamento e apagamento histórico do negro, se deu, né? No mesmo processo em que essas religiões continuaram a existir, né? No caso, por exemplo, de Cuba, você tem um processo mais ou menos parecido, né? Você tem uma narrativa de formação de Cuba, né? Desse processo, depois do processo revolucionário, mas as religiões afro-cubanas sempre estiveram presentes, né? Quando essas religiões elas vão expandindo para outros países da América Latina, essas religiões elas vão assumindo, né, importâncias diferentes, né? O caso específico da Argentina, né, que é o caso de que principalmente a Umbanda, né, quando ela entra na Argentina, ela começa um processo de reafricanização, né, da Argentina, né? Então, os afro-argentinos, né, começam a ter esse discurso da religiosidade como uma ponta de lança, né, para fazer isso, né? No caso do Uruguai, você tem um pouco diferente. O Uruguai já tem um candombe, né, que é um ritmo afro-uruguaio, né, que é o grande símbolo cultural, né, da formação do Uruguai. Mas o Uruguai sempre se pensou enquanto uma nação branca, né? E aí você tem um pouco uma nação que se pensa branca e que tem o símbolo, né, maior símbolo de nacionalidade, o candombe, como sendo um elemento afro-uruguaio, né? Então os uruguaios eles acabam tendo, né, uma relação um pouco diferente que acontece, por exemplo, na Argentina, né? E aí a gente vai, a cada país na América Latina, do Caribe, a gente vai tendo um pouco, né? Recentemente, inclusive, você tem esse processo, né, de expansão da santeria cubana, né, para os Estados Unidos, né? Então, cada vez mais você tem uma presença mais forte nas religiões afro-caribenhas, afro-diaspóricas, no contexto da população afro-estadunidense, né? Que começam a recorrer isso também como processo de reafricanização. Assim, né? Foi o que eu estava comentando com o Gabriel antes de começar a entrevista, que eu pelo menos tenho dificuldade de imaginar. A gente tem a ideia de que não tem negros no Uruguai e nem na Argentina. Pelo menos esse é um senso comum que tem. É claro, acredito que tenha menos, né? Mas a gente fala de Uruguai, a gente fala de Argentina, a gente vê uma nação branca. E eles se assumem eles se assumem também, né? como uma O nação. presidente da Argentina falou aquele negócio ridículo. E a Colômbia, daí no caso, eu não sei o João, mas eu acho que a gente pensa lá que no Colômbia, Peru, que a formação é o indígena e o mestiço, né? E acho que o Chile também, né, João? O Chile também não se pensa como uma nação negra, né? Se pensa como uma nação branca e tem alguns mapuches aí, né? Você que morou lá, você que sabe. Então, a ideia, de forma bem leiga, o que vem na minha mente, não sei se é pra vocês igual. Quando a gente fala de Uruguai, branco, Argentina, branco, Chile, indígena e Colômbia, negro. Essa é a ideia que vem pra mim quando falo do Estado Nacional. Daí, se a gente já tem uma dificuldade, já tem um problema no Brasil, que mais de 50% da população é negra, já tem aqui a intolerância, a dificuldade de se assumir a sua religião. Eu fico imaginando no Uruguai e na Argentina deve ser potencializada ao máximo isso daí, essa dificuldade. O movimento afro-uruguaio é muito antigo, né? Então você tem, quando eu estive no Uruguai lá, tinha militantes negros lá, né, de movimentos afro-uruguaios, né? Que estavam tranquilamente há 60, 70 anos envolvidos com essa discussão, né? E aí você tem a questão das diferenças de geração, né? Então a nova geração, né, no evento, e a antiga geração fala, eu era criança, eu ia nas reuniões que tinha sobre o movimento negro na casa do seu avô, na verdade, um processo assim, né? Então você tem uma história muito profunda, né, no Uruguai, assim como no Brasil, assim, né? Na Argentina isso é bem mais comum. O Chile, por exemplo, reconheceu os afro-uruguaios tem poucos anos, né?
Acho que o Chile foi o último país da América do Sul a reconhecer a existência de afronacionais, não afro-chilenos, né? No caso, né? Os afro-peruanos é um pouquinho anterior, né? E assim sucessivamente. Os afro-argentinos, eles existem há bastante tempo, né? Mas o discurso da racialização na Argentina nunca teve espaço muito bem definido para os argentinos, né? Então, na verdade, os afro-argentinos existiam, mas meio que não se falava muito sobre eles, assim. E esse não falar muito nem é muito no sentido de não vamos negar a existência deles, né? Mas não vamos assumir, né? O que a gente sempre costuma dizer, o outro nacional que preocupava a Argentina era mais o indígena, né? Então a gente precisa controlar o indígena e o afro-argentino meio que tem essa história, né, do processo de eliminação física, as políticas de imigração, né, para embranquecer a população, assim como a gente teve no Brasil, né? Mas aí a gente tem alguns processos que são bem distintos nesse contexto, né? Pode falar. Não, falar que é um pensamento assim que é muito racista, né? Porque a Argentina, Uruguai, Chile, eles... era conveniente falar que eles eram na Europa, né? Da América do Sul, Sim. que o Uruguai era a Suíça do Brasil. E isso, tipo assim, é uma mentalidade que fala que só tem gente branca ali, não tem negro, não tem indígena. E também como se na Europa só tivesse gente branca, né? Não tivesse todo um contato, por exemplo, com o islamismo dos países, dos reinos negros, né, do Islã, que teve durante a história inteira ali da Europa. Então, é uma mentalidade, assim, ridícula. Aí o presidente fala um negócio, uma bobagem daquela de novo pra nós ouvir, fica mais complicado ainda, né? A gente tem um pouco nesse contexto, né, uma dificuldade bem grande, assim, né? Porque aí a gente está falando de processo de construção de narrativas nacionais, né? Como eu tinha falado no começo, você escolhe uma narrativa que para ser a mais importante e você silencia todas as outras, né? No caso do Uruguai, a gente tem um pouco essa narrativa, né? Do Brasil, do Uruguai como uma nação branca, né? Mas o próprio dentro dessa narrativa já tem um local específico do afro-uruguaio, que são os candombes, né? São esse ritmo afro-uruguaio, né? Que é muito famoso no mundo inteiro, né? Eu não conhecia, eu vou até escutar isso. Eu também não conhecia. Os candombes João. Verdade, cara. Os Muito leigo. candombes é bem característico, assim, né? Do Uruguai, assim, que é o carnaval, né? O afro-uruguai é muito presente, assim, né? Então você tem todas essas marcas, né? Que na verdade são marcas de africanidade, né? Algumas narrativas nacionais trabalham melhor com elas e outras menos, né? Algumas narrativas nacionais querem excluir completamente ela, mas esse processo de exclusão não é possível, né? Nunca é possível de ser feito, né? Você não consegue juntar todas as pessoas num quadradinho e matar elas, né? Proibir, né? Que as referências culturais delas, porque não é possível fazer isso, né? Porque a cultura é muito mais dinâmica, né? Ela alimenta muito mais as experiências das pessoas do que a própria narrativa do Estado Nacional é capaz de acreditar, né? Então a gente tem um pouco nesse processo, né? Professor, nós temos mais 4 minutos de bate-papo. A gente pode encarar as leis da obrigatoriedade do ensino como uma política pública de promoção da igualdade ou algo do tipo. Que tipo mais de política dos últimos anos, política pública, vem ajudando para a promoção da igualdade racial no Brasil? Tá. Eu sempre costumo dizer que a gente tem 3 campos que a gente precisa dar enfrentamento ao racismo, preconceito e discriminação, né? Primeiro, porque são 3 coisas diferentes, né? O preconceito é uma noção pré-concebida, né? Então você pré-julga alguém, né? O racismo é um sistema ideológico que diz que um grupo é superior ao outro, né? A discriminação é quando você age materialmente para impedir que as pessoas tenham acesso, né? Então a gente precisa agir em 3 campos, né? Eu costumo dizer que são as políticas punitivas, as políticas valorativas e as redistributivas, né? As punitivas é o fato que você precisa estabelecer mecanismos de criminalização do racismo, do preconceito e da discriminação, né? Então você precisa ter leis que impeçam que esse tipo de coisa continue a existir. E aí a gente tem, né, a lei contra o racismo como crime, esses elementos. As leis valorativas, a gente tem, por exemplo, essa lei, que é 10.639, né, que é essa lei que vai fazer, né, que vai tentar estabelecer um processo de educação, né, de alterar a perspectiva do pensamento das pessoas, né, de como que as pessoas pensam, né. Se essa primeira, ela precisa ter um
alcance a curto prazo, então se o cara fez um ato racista, ele precisa ser punido amanhã. Essa segunda, ela é um caminho que é um pouco mais extenso, né, de a médio prazo, né. E você tem as políticas redistributivas, né, que é, por exemplo, quando você estabelece ações afirmativas ou políticas afro-reparatórias na perspectiva de redistribuir bens que são escassos na sociedade. Aí pode ser a vaga na universidade, pode ser a vaga no concurso público, né? Pode ser a demarcação de terras indígenas, em quilombolas, por exemplo. Não? Então você pega um bem que é escasso e você estabelece políticas públicas que vai fazer esse processo de redistribuição. A gente precisa agir sempre nesses 3 campos, né? E aí a questão da educação, ela tem um espaço fundamental nesse processo de alteração da perspectiva das pessoas. Mas só você alterar a perspectiva das pessoas não é o suficiente. Você precisa conseguir fazer com que esse processo ele se acelere, né? Senão a gente vai passar 20, 30, 40, 50, 100 anos, né? Mudando a ideia das pessoas e economicamente, politicamente, as pessoas continuam nas dificuldades. Continuam nas dificuldades, né? Então, na verdade, você precisa ter várias dessas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O Brasil tem desses 3 tipos de política, né? A maior parte dos países na América Latina você tem política desses 3 tipos, na América do Sul, né? Política desses 3 tipos. Tem na Colômbia, tem no Uruguai, né? Tem no Brasil, né? Na Argentina começou a desenvolver as primeiras políticas também. Mas é isso, a gente precisa redistribuir, valorizar e punir o crime do racismo, né? Sem essas 3 dimensões a gente não consegue ter um avanço significativo na alteração da realidade social que a gente vive, né? São tantas questões, né? São tantos temas possíveis de abordar, né? A gente poderia ter mais 2, 3 horas tranquilo de bate-papo. Professor, agradeço imensamente a presença do senhor. As portas, né, os microfones aqui do programa Conversa, da Rádio Band, serão sempre abertos, tá? Para o senhor aqui para bater um papo com a gente, que foi super produtivo, né? Muito legal, professor, muito obrigado. Eu agradeço o convite e dizer que estamos aí à disposição. Realmente é um tema muito amplo e a gente precisa conversar sobre, né, professor? Precisa conversar sobre, né? Isso aí, 17h57, o programa Conversas fica por aqui. Quinta-feira que vem tem mais, às 17 horas, aqui na Rádio Band FM Foz do Iguaçu. Muito obrigado e até mais.